Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Nós estamos numa série de assuntos relacionados a diminuir impactos negativos na nossa vida, o que nos impedem de prosseguir, crescer e prosperar. Mas hoje eu quero falar um pouco mais, sintetizar uma situação interessante que acontece na vida do ser humano, né? E quando tudo dá errado, você já passou por isso? Você já vivenciou uma fase da sua vida que tudo deu errado? Exemplo, está trabalhando, de repentemente acontece, e quando dá errado as coisas, por exemplo, você vai lá, faz um acordo numa empresa, fez um acordo, você precisava pagar um negócio, concluir sua casa, alguma coisa assim. E quando você faz o acordo, e quando você pensa que está tudo certo, você chega um dia na empresa, você está demitido. Não era aquilo que você queria. Sua empresa estava indo muito bem, de repentemente as vendas caem. Ao cair as vendas, não tem força, porque o que acontece hoje, no nosso tempo presente, sempre aconteceu, mas com mais intensidade nesses novos tempos, é que nós dependemos de uma coisa para compensar a outra. Sempre foi assim. Sua empresa está lá funcionando muito bem, de repentemente a receita cai. Você deixa de produzir a quantidade que produzia e o volume que você tem que pagar estava em cima da produção que você vinha fazendo até ali e não está fazendo mais. Alguns contratos são encerrados. A sua equipe de financeiro vão fazer uma análise agora das suas entradas frente aos compromissos que você deve cumprir. Suas contas começam a atrasar. O consumo de energia de uma empresa é muito maior do que uma residência. Há empresas que consomem para quase um distrito inteiro. É verdade, isso é verdade, eu acompanho. Empresas, às vezes nós estamos reclamando de pagar R$300 de energia ou R$150 de energia, enquanto tem empresas que pagam 1 milhão, 5 milhões, paga, aqui as empresas de médio porte pagam em torno de 150 mil, 250 mil, outras pagam 80, 100 mil. Então é um volume muito alto em relação àqueles que são moradores de residência. E quando essas coisas começam a dar errado, você começa a perder crédito, você já não tem mais condições de comprar no mercado. O nome da sua empresa já não fica mais bem visto no setor financeiro, porque você está passando por esses dias difíceis. E quando tudo dá errado, você perde o emprego, a conta de luz venceu, veio o pessoal da concessionária de energia elétrica, veio e cortou sua energia. Daí a pouco veio o pessoal da concessionária de água, corta sua água. Daí a pouco veio o pessoal da internet, corta o seu Wi-Fi, a sua internet. Daí a pouco a TV a cabo, corta também. Você está às escuras. Até aí, você tem somente a sua família, sua esposa, seus filhos. Eu acho que a pior pancada que um homem pode tomar é quando a esposa chega para ele e fala: meu esposo, não vai dar mais para a gente viver junto.
estou indo embora. Então, quando tudo dá errado na nossa vida, estamos sozinhos, você fica sozinho, sem esperança, sem saber para onde ir, você vai ser levado ao extremo da sua resistência. O que você vai fazer? Os homens e mulheres no mundo afora são forjados assim. Vezes por outras esses males acontecem. Um filho que se desvia para um caminho ruim, tira o sono da mãe. No livro de Provérbios há vários conselhos relacionados a filhos. Nós podemos até comer o angu com feijão. Não diminui ninguém só porque você está comendo o angu com feijão. Há aqueles que comem um pouquinho melhor e se sentem deuses. Todos vão para o mesmo lugar, diz a Bíblia. Todos vão ser sepultados, todos voltarão ao pó. No livro de Tiago, tem essa passagem, que o apóstolo Tiago está dizendo: quem é o homem que de manhã é uma erva viçosa, bonita, cheia de saúde, mas depois do meio-dia está murcha? Quem é esse homem? Então, amados, o apóstolo Tiago, ele evidenciou isso, que nós somos pessoas dessa forma. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita saúde. Hoje, ela já está... O meu corpo está sentindo a ação do tempo sobre a minha vida. Eu vou no médico, eu falo: ó, a tua pressão está excelente. Não tem nada, está tudo certo com você. Mas o corpo já está sentindo. É isso que temos que prestar atenção na vida. O meu pastor, o que já foi, dorme no Senhor, ele sempre dizia, o pastor Fernando, que eu cresci na minha juventude debaixo dos seus conselhos, mas ele disse umas coisas para mim antes dele partir. Uma coisa ele me disse 3 coisas. Uma, ele me disse: só tampam pedras em árvores que produzem fruto, meu filho. Só vai tomar pedradas a árvore que produzir frutos bons. Então, se você está produzindo frutos bons, não te preocupe se você está sendo hostilizado, atacado. É porque você está produzindo frutos bons. Então, outra coisa que ele me disse: Marco, o homem deve preparar a cama para deitar e não querer deitar antes de preparar a cama. E é um fato. Na nossa vida como um todo, nós precisamos construir uma condição que, quando nossas forças diminuírem, nós tenhamos condições de viver uma vida menos atribulada no final dos nossos dias. E isso é possível. Quando tudo dá errado na nossa vida, parece que nós sofremos mais com a vergonha do que com o problema. Vergonha dos amigos que vão ver nossa situação, mas precisamos passar. Não temos para onde correr. Nós temos que, se algum de vocês ou eu cair numa situação dessa, nós temos que enfrentar isso, acreditando que vamos sair da situação ruim. Porque se eu fico observando alguns irmãos, estou falando no contexto geral, falam bem de Deus, falam que Deus vai fazer, que vai fazer e acontecer, que Ele é o melhor, mas quando a provação vem, não consegue
evidenciar aquelas coisas na sua vida, daquilo que ele louvou a Deus, daquilo que ele falou que Deus vai fazer. A fé some, a coragem some, a pessoa se encolhe. Os males da vida sempre existirão. A palavra de Deus está repleta de exemplos de males que sobrevieram ao mundo, e aquelas pessoas daquele tempo, eles passaram por esses males. Imaginem bem, um rei sai de manhã cedo, ou sai um dia, porque havia fome naquele reinado, está no livro dos reis, e um rei sai de dia para ver como é que está a cidade devido à fome, e ele depara com a situação do cotidiano daquela gente. Duas mulheres brigando. Por que elas brigavam? Porque a fome era tanta que elas combinaram entre elas. Olha, não temos o que comer. Vamos fazer o seguinte. Amanhã nós matamos o seu filho e comemos da carne dele. Isso o rei, e comemos da carne dele. Só que depois nós vamos matar o seu filho, e aí a gente se alimenta para a gente poder suportar a fome que nós estamos sofrendo. Quando o ser humano está desprovido do essencial para a vida, ele tem essas atitudes. E aquele rei ficou estarrecido de ver duas mulheres debaterem porque uma não cumpriu a sua parte do processo. A primeira, eles comeram o combinado, comeram a carne do filho que morreu. Na hora que chegou no outro tempo, lá naqueles mesmos dias, agora é o seu filho. A mulher não quis. Não, meu filho não. E elas discutiam por isso. Olha, meu rei, nós combinamos isso, isso e isso, e ela não está cumprindo a parte dela. Isso é o estado de calamidade que aquela gente vivia naquele tempo. Hoje nós estamos vivendo no século XXI, cheio de recursos, mas mesmo assim há pessoas sofrendo. Há algumas que tiveram tempo para poder preparar, conforme eu já ouvi, preparar a cama para deitar, não preparou, preferiu a orgia, preferiu gozar a vida antes do tempo. Tem pessoas que estão gozando a vida antes do tempo. Não guardam uma reserva, não guardam nada, ganham muito dinheiro. Existe um momento que tudo dá errado na nossa vida. Você pode observar, eu estava falando sobre diminuir impactos negativos, eu acompanho algumas pessoas, e é até bom você acompanhar essas coisas na sociedade para você ter ciência do que está acontecendo. Pessoas que estão na política. Tem pessoas que terminam o mandato político, não vai participar mais, e está bem. Já tem outros que estão quebrados, perdeu todo o seu patrimônio. Por quê? Né? Então, há seres humanos que ele percebe que se ele não se preparar para o dia da adversidade, ele vai ter problema. Há outros que não, enquanto está entrando, enquanto está no tempo bom, ele está consumindo todo aquele recurso que ele está ganhando. Seja empresário, seja um profissional que ganha muito dinheiro, seja um político, seja quem for a pessoa que esteja produzindo no momento. E é interessante que eu vejo que quando os homens ganham o seu dinheiro, eles começam, uns trocam de mulher, outros arrumam outras mulheres, quantas forem necessárias. Mas e o dia da adversidade quando chegar? Ele chega, as coisas começam a dar errado. Então, nós precisamos pensar isso. Olha só, a palavra de Deus diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Né? No verso 16 ele diz, no verso, vou ler do 13 ao 16 também, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. O verso 16 diz: não erreis, meus amados irmãos. Então, eu observo muito aí acontecer os cristãos procurando voltar ao estado anterior e querem continuar sendo cristão. Essa conta, ela não vai fechar. Vai dar errado. A luz não se mistura com as trevas. Vai dar errado. Esse monte de pessoas deixando de viver uma vida debaixo da graça de Deus, querendo ter o nome de servo de Deus, mas não quer viver segundo os preceitos de Deus, vai dar errado. Agora estão rindo, mas isso não vai prestar. Então, o que eu estou dizendo aqui, há dias difíceis. O apóstolo Tiago disse que o homem, ele é como uma erva. Ele é como uma erva que... O verso 5 fala disso. Ó, o verso 5 fala que o homem é como uma erva, o capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. O homem é como uma erva, de dia cedo está viçoso, mas logo à tarde está murcho e sem vida. Então os dilemas e problemas da vida, eles acontecem. Quando essas coisas dão errado, na nossa vida as coisas dão errado, nós precisamos olhar para Deus, olhar para o bom da vida e não tomar decisões precipitadas. É nesse momento de fragilidade que muita gente se suicida, procura o suicídio, procura a morte. Se você entrar em dias difíceis da sua vida, não faça isso. Você pode estar passando por adversidade, mas você não foi destruído. O apóstolo Paulo fala que somos angustiados, né? Mas não fomos destruídos. O apóstolo Paulo diz isso na sua palavra, não é verdade? Ele fala isso nas suas palavras, dizendo que somos afligidos, mas não destruídos, que somos, o verso 2 Coríntios capítulo 4, o verso 8, em tudo somos atribulados, podemos passar por qualquer adversidade na vida, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, eu li o versículo 8 e 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então, meus amados irmãos e amigos, quando você passar por adversidade, enfrente com a cabeça erguida, não abaixe a cabeça. Porque se você abaixar a cabeça, porque você deixar de acreditar que você vai vencer e vai sair dessa, você mesmo está autoproclamando a sua derrota. Não aceite a derrota. Por um momento você vai passar vergonha. Os cobradores, as contas, as coisas que não deu certo, a falta de emprego, tudo isso pode acontecer na sua vida. Mas você com coragem, com determinação, acreditando que você vai superar isso, você vai vencer. E muito mais será se confiar em Deus. Então confie em Deus. Mas é uma coisa, um conselho eu quero dizer para você. Se você estiver bem e Deus te abençoar, não esqueça do Senhor. Respeite o direito da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Ande num caminho correto, num caminho de piedade. Porque muitos, quando chegam a uma condição boa, inventam moda. E acabam trazendo para si males
que nem imaginavam. Mas que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha vitória. Se você está passando por algum problema desse que eu citei, creia que você vai superar isso e vencer. Todos nós estamos nessa luta. Todos nós estamos colhendo o reflexo dessa pandemia. Eu também estou no jogo. Eu também estou na briga. Mas eu tenho certeza que nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Apenas um bate-papo na parte da manhã. Desejo a você uma vida de vitória. Que Deus abençoe a sua vida em tudo. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.